Guarda, pois, a existência como dom inefável, porque teu corpo é sempre instrumento divino, para que nele aprendas a crescer para a luz e a viver para o amor, ante a glória de Deus. 49. O homem bom. Questão número 918. Conta-se que Jesus, após narrar a parábola do bom samaritano, foi novamente interpelado pelo doutor da lei que, alegando não lhe haver compreendido integralmente a lição, perguntou, sutil: Mestre, que farei para ser considerado homem bom? Evidenciando paciência admirável, o Senhor respondeu: Imagina-te vitimado por mudez que te iniba a manifestação do verbo escorrer-te e pense quão grato te mostrarias ao companheiro que falasse por ti a palavra encarcerada na boca. Imagina-te de olhos mortos pela enfermidade irremediável e lembra a alegria da caminhada, ante as mãos que te estendessem ao passo incerto, garantindo-te a segurança. Imagina-te caído e desfalecente, na via pública, e preliba o teu consolo nos braços que te oferecessem amparo, sem qualquer desrespeito para com os teus sofrimentos. Imagina-te tocado por moléstia contagiosa e reflete no contentamento que te iluminaria o coração, perante a visita do amigo que te fosse levar alguns minutos de solidariedade. Imagina-te no cárcere, padecendo a incompreensão do mundo, e recorda como te edificaria o gesto de coragem do irmão que te buscasse testemunhar entendimento. Imagina-te sem pão no lar, arrostando amargura e escassez, e raciocina sobre a felicidade que te apareceria de súbito no amparo daqueles que te levassem leve migalha de auxílio, sem perguntar por teu modo de crer e sem te exigir exames de consciência. Imagina-te erro, sob o sarcasmo de muitos, e mentaliza o bálsamo com que te acalmarias, diante da indulgência dos que te desculpassem a falta, alentando-te o recomeço. Imagina-te fatigado e intemperante e observa quão reconhecido ficarias para com todos os que te ofertassem a oração do silêncio e a frase de simpatia. Em seguida ao intervalo espontâneo, indagou-lhe o divino amigo: Em teu parecer, quais teriam sido os homens bons nessas circunstâncias? Os que usassem de compreensão e misericórdia para comigo, explicou o interlocutor. Então, repetiu Jesus com bondade: segue adiante e faze também o mesmo. 50. Pena de morte. Questão número 760. Todos os fundadores das grandes instituições religiosas, que ainda hoje influenciam ativamente a comunidade humana, partiram da terra com a segurança do trabalhador ao fim do dia. Moisés, ancião, expira na eminência do Nebo, contemplando a Canaã prometida. Siddhartha, o iluminado construtor do budismo, depois de abençoada a peregrinação entre os homens, abandona o corpo físico, num horto florido de Kusinagara. Confúcio, o sábio que plasmou todo um sistema de princípios morais para a vida chinesa, encontra a morte no leito pacífico, sob a vigilância de um neto afetuoso. E, mais tarde, Maomé, o criador do islamismo, que consentiu em ser adorado pelos discípulos, na categoria de imortal, sucumbe em Medina, dentro de sólida madureza, atacado pela febre maligna. Com Jesus, entretanto, a despedida é diferente. O divino fundador do cristianismo, que define a religião universal do amor e da sabedoria, em plena vitalidade juvenil, é detido pela perseguição gratuita e trancafiado no cárcere. Ninguém lhe examina os antecedentes, nem lhe promove recursos à defensiva. Negado pelos melhores amigos, encontra-se sozinho, entre juízes astuciosos, qual ovelha esquecida em meio de chacais. Aliam-se o egoísmo e a crueldade para sentenciá-lo ao sacrifício supremo. Herodes, patrono da ordem pública, chamado a pronunciar-se em seu caso, determina se lhe deu tratamento cabível aos estranhões. Pilatos, responsável pela justiça, abstém-se de conferir-lhe o direito natural. E, entregue à multidão amotinada na cegueira de espírito, é preferido a Barrabás, o malfeitor, para sofrer a condenação insólita. De certo, para induzir-nos à compaixão, aceitou Jesus padecer em silêncio os erros da justiça terrestre, alinhando-se, na cruz, entre os injuriados e as vítimas sem razão, de todos os tempos da humanidade. Cristãos de todas as interpretações do Evangelho de todos os quadrantes do mundo, atentos à exemplificação do eterno benfeitor, apartai o criminoso do crime,
como aprendestes a separar o enfermo da enfermidade. Educai o irmão transviado, quanto curais o companheiro doente. Desterrai, em definitivo, a espada e o cutelo, o garrote e a forca, a guilhotina e o fuzil, a cadeira elétrica e a câmara de gás dos quadros de vossa penologia, e oremos, todos juntos, suplicando a Deus nos inspire paciência e misericórdia, uns para com os outros, porque, ainda hoje, em todos os nossos julgamentos, será possível ouvir, no ádito da consciência, o aviso celestial do nosso Divino Mestre, condenado à morte sem culpa. Quem estiver sem pecado, atire a primeira pedra. 51. Felicidade e dever. Questão número 922. A procura da felicidade assemelha-se, no fundo, a uma caçada difícil. Taxando-a por dom facilmente apresável, há quem a procure entre os mitos do ouro, enferrujando as mais belas faculdades da alma, na fossa da usura, quem a dispute no prazer dos sentidos, acordando no catre da enfermidade, quem lhe supõe a presença na exaltação do poder terrestre, acolhendo-se a dor de extrema desilusão, e quem a busque na retenção do supérfluo, apodrecendo de tédio em câmaras de preguiça. Não há felicidade, contudo, sem dever corretamente cumprido. Observa, pois, o dever de que a vida te incumbe. Vê-lo-ás, ora a ora, no quadro das circunstâncias. Na fé que te pede serviço. No serviço que te roga compreensão. No ideal que te pede caráter. No caráter que te roga firmeza. No exemplo que te pede disciplina. Na disciplina que te roga humildade. No lar que te pede renúncia. Na renúncia que te roga perseverança. No caminho que te pede cooperação. Na cooperação que te roga discernimento. Por mais agressivos se façam os empeços da marcha, não te desvies da obrigação que te recomenda o bem de todos, sempre que puderes e quanto puderes, seja onde for. Porque te mostres leal a ti mesmo, é possível que a maioria te categorize a conta de ingrato e rebelde, fanático e louco. A maioria, no entanto, nem sempre abraça o direito. Não podemos esquecer que, no instante supremo da humanidade, ela, a maioria, estava com Barrabás e contra o Cristo. Cumpre, assim, teu dever e, tomando da terra somente o necessário à própria manutenção, de modo a que te não apropries da felicidade dos outros, estarás atingindo a verdadeira felicidade, que fuge sempre, como bênção de Deus, na consciência tranquila. 52. A mulher ante o Cristo. Questão número 817. Toda vez nos disponhamos a considerar a mulher em plano inferior, lembremos-nos dela, ao tempo de Jesus. Há 20 séculos, com exceção das patrícias do Império, quase todas as companheiras do povo, na maioria das circunstâncias, sofriam extrema abjeção, convertidas em alimares de carga, quando não fossem vendidas em asta pública. Tocadas, porém, pelo verbo renovador do Divino Mestre, ninguém respondeu com tanta lealdade e veemência aos apelos celestiais. Entre as que haviam descido aos vales da perturbação e da sombra, encontramos em Madalena o mais alto testemunho de soerguimento moral, das trevas para a luz, e entre as que se mantinham no monte do equilíbrio doméstico, surpreendemos em Joana de Cusa o mais nobre expoente de concurso e fidelidade. Atraídas pelo amor puro, conduziam à presença do Senhor os aflitos e os mutilados, os doentes e as crianças. E, embora não lhe integrassem o círculo apostólico, foram elas, representadas nas filhas anônimas de Jerusalém, as únicas demonstrações de solidariedade espontânea que o visitaram, desassombradamente, sob a cruz do martírio, quando os próprios discípulos debandavam. Mais tarde, junto aos continuadores da Boa Nova, sustentaram-se no mesmo nível de elevação e de entendimento. Dorcas, a costureira Jopensé, depois de amparada por Simão Pedro, fez-se mais ativa colaboradora da assistência aos infortunados. Febe a mensageira da epístola de Paulo de Tarso aos Romanos. Lídia, em Filipos, é a primeira mulher com suficiente coragem para transformar a própria casa em santuário do Evangelho nascituro. Lloyd e Eunice, parentas de Timóteo, eram padrões morais da fé viva. Entretanto, ainda que semelhantes heroínas não tivessem de fato existido, não podemos olvidar que, um dia,
buscando alguém no mundo para exercer a necessária tutela sobre a vida preciosa do embaixador divino, o supremo poder do universo não hesitou em recorrer à abnegada mulher, escondida no lar apagado e simples. Humilde, ocultava a experiência dos sábios, frágil como o lírio, trazia consigo a resistência do diamante, pobre entre os pobres, carreava na própria virtude os tesouros incorruptíveis do coração, e, desvalida entre os homens, era grande e prestigiosa perante Deus. Eis o motivo pelo qual, sempre que o raciocínio nos induz a ponderar quanto à glória do Cristo, recordando, na terra, a grandeza de nossas próprias mães, nós nos inclinaremos, reconhecidos e reverentes, ante a luz imarcessível da estrela de Nazaré. 53. Sexo e amor. Questão número 201. Ignorar o sexo em nossa edificação espiritual seria ignorar-nos. Urge, no entanto, situá-lo a serviço do amor, sem que o amor se lhe subordine. Imaginemo-los ambos, na esfera da personalidade, como o rio e o dique na largueza da terra. O rio fecunda. O dique controla. O rio espalha forças. O dique policia-lhes a expansão. No rio, encontramos a natureza. No dique, surpreendemos a disciplina. Se a corrente ameaça a estabilidade de construções dignas, compareça o dique para canalizá-lo proveitosamente, no outro nível. Contudo, se a corrente supera o dique, aparece a destruição, toda vez que a massa líquida se dilate em volume. Igualmente, o sexo é energia criativa, mas o amor necessita estar junto dele, a funcionar por leme seguro. Se a simpatia sexual prenuncia a dissolução de obras morais respeitáveis, é imprescindível que o amor lhe norteie os recursos para manifestações mais altas, porquanto, sempre que a atração genésica é mais poderosa que o amor, surgem as crises de longo curso, retardando o progresso e o aperfeiçoamento da alma, quando não lhe embargam os passos na loucura ou na frustração, na enfermidade ou no crime. Tanto quanto o dique precisa erguer-se em defensiva constante, no governo das águas, deve guardar-se o amor em permanente vigilância, na frenação do impulso emotivo. Fiscaliza, assim, teus próprios desejos. Todo pensamento acalentado tende a expressar-se em ação. Quase sempre, os que chegam além-túmulos sexualmente depravados, depois de longas perturbações renascem no mundo, tolerando moléstias insidiosas, quando não se corporificam em desesperadora condição inversiva, amargando pesadas provas como consequências dos excessos delituosos a que se renderam. À maneira de doentes difíceis, no leito de contenção, padecem inibições obscuras ou envergam sinais morfológicos em desacordo com as tendências masculinas ou femininas em que ainda estagiam, no elevado tentame de obstar a própria queda em novos desmandos sentimentais. Ama, pois, e ama sempre, porque o amor é a essência da própria vida, mas não cogites de ser amado. Ama por filhos do coração aqueles de quem, por enquanto, não podes partilhar a convivência mais íntima, aprendendo o puro amor fraterno que Jesus nos legou. Mas, se a inquietação sexual te vergasta as horas, não te decidas a aceitar o conselho da irresponsabilidade que te inclina a partir levianamente ao encontro de um homem ou ao encontro de uma mulher, muitas vezes em perigoso agravo de teus problemas. Antes de tudo, procura Deus, na oração, segundo a fé que cultivas, e Deus que criou o sexo em nós, para engrandecimento da criação, na carne e no espírito, ensinar-nos a como dirigi-lo. 54. Jovens. Questão número 218. No estudo das ideias inatas, pensemos nos jovens, que somam as tendências do passado às experiências recém-adquiridas. Com exceção daqueles que renasceram submetidos à observação da patologia mental, todos vieram da estação infantil para o desempenho de nobre destino. Entretanto, quantas ansiedades e quantas flagelações quase todos padecem, antes de se firmarem no porto seguro do dever a cumprir. Ao mapa de orientação respeitável que trazem das esferas superiores, a transparecer-lhes do sentimento, na forma de entusiasmos e sonhos juvenis, misturam-se as deformações da realidade terrestre que neles espera a redenção do futuro. Muitos saem da meninice moralmente mutilados pelas mãos mercenárias a que foram confiados no berço, e outros tantos acordam no labirinto dos exemplos lamentáveis,
partidos daqueles mesmos de quem contavam colher as diretrizes do aprimoramento interior. Muitos são arremessados aos problemas da orfandade, quando mais necessitavam de apoio amigo, junto de outros que transitam na terra, à feição das aves de ninho desfeito, largados, sem rumo, à tempestade das paixões subalternas. Alguns deles, revoltados contra o lodo que se lhes atira a esperança, descem aos mais sombrios volutábulos do crime, enquanto outros muitos, fatigados de miséria, se refugiam em prostíbulos dourados para morrerem na condição de náufragos da noite. Pede-se-lhes o porvir, e arruína-se-lhes o presente. Engrinalda-se-lhes a forma, e perverte-se-lhes a consciência. Ensina-se-lhes o verbo aprimorado em lavor acadêmico, e dá-se-lhes na intimidade a palavra degradada em baixo calão. Ergue-se-lhes o ideal à beleza da virtude, e zomba-se deles toda vez que não se revelem por tipos acabados de animalidade inferior. Fala-se-lhes de glorificação do caráter, e afoga-se-lhes a alma no delírio do álcool ou na frustração dos entorpecentes. Administra-se-lhes abandono, e critica-se-lhes a conduta. Não condenes a mocidade, sempre que a vejas dementada ou inconsequente. Cada menino e moça no mundo é um plano da sabedoria divina para serviço à humanidade, e todo menino e moço transviado é um plano da sabedoria divina que a humanidade corrompeu ou deslustrou. Recebamos os jovens de qualquer procedência por nossos próprios filhos, estimulando neles o amor ao trabalho e a iniciativa da educação. Diante de todos os que começam a luta, a senha será sempre, velar e compreender, a fim de que saibamos semear e construir, porque, em todos os tempos, onde a juventude é desamparada, a vida perece. 55. Sonâmbulos. Questão número 425. Sonâmbulos sublimes, temo-los no mundo honorificados no cristianismo, por terem testemunhado, valorosos, a evidência do plano espiritual. E muitos dos mais eminentes sofrem os efeitos de suas atividades psíquicas na própria constituição fisiológica, tolerando, muitas vezes, os tremendos embates das forças superiores, que glorificam a luz, com as forças inferiores que se enquistam nas trevas. Paulo de Tarso, o apóstolo intrépido, após o comentário de suas próprias visões, fora do corpo denso, exclama na segunda carta aos Coríntios, e para que me não exaltasse pelas excelências recebidas, foi-me concedido um espinho na carne. Então, o venerado eremita do vilarejo de Coma, no Egito, intensivamente assaltado por espíritos obsessores, e em estado cataléptico, é tido como morto, despertando, porém, entre aqueles que lhe velavam suposto cadáver. Francisco de Assis, o herói da humildade, ouve, prostrado de febre, em Spoleto, as vozes que lhe recomendam retorno à terra natal, para o cumprimento de sua missão divina. Antônio de Pádua, o admirável franciscano, por várias vezes entra em sono letárgico, afastando-se do corpo para mistérios santificantes. Teresa de Ávila, a insigne doutora da literatura religiosa na Espanha, permanece em regime de parada cardíaca, por 4 dias consecutivos, acordando subitamente, entre círios acesos, quando já se lhe preparava conveniente sepulcro, no convento da Encarnação. Medianeiros excessos foram todos eles, pelas revelações que trouxeram do plano divino ao acanhado círculo humano. Entretanto, fora do agiológio conhecido, encontramos uma infinidade de sonâmbulos outros, em todas as épocas. Sonâmbulos de inteligência enobrecida e sonâmbulos enfermos na atividade mental. Sabe-se que Maomé recebia mensagens do além, no intervalo de convulsões epileptoides. Dante, apesar do monoideísmo político, registra impressões auridas por ele mesmo, fora dos sentidos normais. Através de profundas crises letárgicas, Auguste Comte escreve a sua filosofia positiva. Frederick Alf, na Alemanha, em princípios do século XIX, doente e acamada, entra em contato com a esfera espiritual. Guy de Maupassant, em França, vê-se obsidiado pelas entidades desencarnadas que lhe inspiram os contos notáveis, habitualmente grafados por ele em transe. Van Gogh, torturado, pinta, sob influências estranhas, padecendo acessos de loucura. E além desses sensitivos, categorizados nas classes a que nos reportamos, surpreendemos atualmente os sonâmbulos do sarcasmo,
que se valem de assunto tão grave, qual seja o sonambulismo magnético, para motivo de hilaridade, em diversões públicas, com evidente desrespeito à dignidade humana. Todavia, igualmente hoje, com a bênção do Cristo, vemos a ciência estudando a hipnose para aplicá-la no vasto mundo patológico em que lhe cabe operar, e a doutrina espírita reviver o Evangelho, disciplinando e amparando os fenômenos da alma, no campo complexo da mediunidade, de modo a orientar a consciência dos homens no caminho da nova luz. 56. Anti-Olém. Questão número 182. Há quem lamente a incapacidade dos amigos desencarnados para mais amplo concurso na solução dos enigmas que atormentam a vida moral na Terra. Estudiosos inúmeros desejariam que os chamados mortos se utilizassem dos sensitivos comuns, quais instrumentos mecânicos, para espetaculares eventos, e reclamam deles a intervenção positiva no laboratório terrestre, para a cura de moléstias dificilmente reversíveis, a revelação de fórmulas milagrosas na matemática das finanças, a descoberta de forças ocultas da natureza e a materialização de estadistas ilustres, domiciliados no além, para que, de manifesto, venham falar ao povo na praça pública. Suponhamos, porém, que uma escola seja diariamente assaltada por teorias inoportunas, com desrespeito à autoridade do magistério, desconhecendo-se a necessidade particular da instrução em cada discípulo. Imaginemos um tribunal, sistematicamente invadido por sugestões exóticas, que alarmem o ânimo da magistratura, ignorando-se o imperativo do exame especial de todos os processos alusivos à regeneração de cada delinquente em si mesmo. Conjeturemos quanto à perturbação de um hospital, incessantemente acometido de indicações extemporâneas, que transcendam o quadro dos experimentos da medicina, estranhando-se o impositivo do tratamento individual para cada enfermo. De certo que a produtividade sobreviria à frustração, tanto quanto a luz do serviço se oporia à sombra do caos. É mais do que justo nos empenhemos todos no amparo ao aprendiz, no auxílio ao encarcerado e no socorro ao doente, mas, além disso, ninguém espere que os companheiros desencarnados interfiram na atividade humana, favorecendo a inconsequência ou a desordem. Quando os mensageiros da espiritualidade enobrecida recebem a permissão necessária para contribuir no progresso do globo, corporificam-se no berço, à feição dos homens vulgares, comungando-lhes as vicissitudes e as dores. É assim que encontramos um Thomas Edison vendendo jornais para se manter, aos 15 anos de idade, atingindo a posição de um dos maiores gênios técnicos de todos os tempos e deixando nada menos de 800 invenções registradas, e um Louis Pasteur, filho pobre de um curtidor, que, sem ser médico, pode ser considerado como sendo o fundador da microbiologia, apesar do trabalho valioso de seus predecessores. Lembremo-nos do Cristo, o divino mestre por excelência. Ele que podia, como ninguém, influenciar ambientes e criaturas, surge, entre os homens, como qualquer criança necessitada de arrimo, vive, em sua época, ao modo de homem normal e, embora a luz e o amor lhe coroem a presença sublime, expira no lenho áspero, à maneira de qualquer condenado à morte, sem culpa. Realmente, os espíritos desencarnados não podem penetrar assuntos que a humanidade ainda não pode compreender, entretanto, guarda a convicção de que te trazem eles a notícia mais importante de todas, a verdade de que a vida prossegue, além do sepulcro, e de que todos nós, desencarnados e encarnados, seja onde for, receberemos sempre de acordo com as nossas obras. 57. Fenômeno mediúnico. Questão número 525. O fenômeno mediúnico é de todos os tempos e ocioso seria mostrar, num estudo simples, o papel que lhe cabe na gênese de todos os caminhos religiosos. Importa anotar, porém, que os povos primitivos, sentindo a influência dos desencarnados a lhes pesar no orçamento psíquico, promovem medidas com que supõem garantir segurança e tranquilidade no reino da morte. Egípcios, assírio-caldeus, gregos, israelitas e romanos prestam-lhes homenagens e considerações. E para vê-los e ouvi-los conservam consigo certa classe de iniciados característicos. Equivalendo aos médiuns modernos, havia sacerdotes em Tebas, magos em Babilônia, oráculos em Atenas, profetas em Jerusalém e arúspices em Roma.
Administrações e cometimentos, embaixadas e expedições, exércitos e esquadras movimentam-se, quase sempre, sob invocações e predições. A civilização faraônica adquire mais largo esplendor, ao pé dos túmulos. A comunidade ninevita consulta adivinhos e astrólogos. Especifica a tradição que a alma de Teseu, em refulgente armadura, guiava as legiões helênicas, em maratona. Conta o Velho Testamento que dedos intangíveis escrevem terrível sentença no festim de Baltazar. A sociedade patrícia celebra as festas lemurianas, com o intuito de apaziguar os espíritos errantes. Contudo, quase todas as manifestações de intercâmbio, entre os vivos da terra e os vivos da espiritualidade, evidenciavam-se mescladas de sombra e luz. No delírio de símbolos e amuletos, em nome dos mortos, estimulavam-se preces e libações, virtudes e vícios, epopeias e bacanais. Com Jesus, no entanto, recolhe o homem o necessário crivo moral para definir responsabilidades e objetivos. Em sua luminosa passagem, o fenômeno mediúnico, por toda parte, é intimado à redenção da consciência. É assim que surpreendemos o Divino Mestre afirmando-se em atitudes claras e decisivas. Não somente induz Maria de Magdala a que se liberte dos perseguidores invisíveis que a subjugam, mas também a criar, em si própria, as qualidades condignas com que se fará, mais tarde, a mensageira ideal da ressurreição. Socorre, generoso, os alienados mentais do caminho, desalgemando-os das entidades infelizes que os atenazam, contudo, entretém-se, ele mesmo, com espíritos glorificados, no cimo do Tabor. Promete a Simão Pedro auxiliá-lo contra o assalto das trevas e, tolerando-lhe pacientemente as fraquezas na hora da negação, conduziu, pouco a pouco, à exaltação apostólica. Honorificando a humildade de Estevão, que suporta sereno as fúrias que o apedrejam, aciona-lhe os mecanismos da clarividência, e o mártir percebe-lhe a presença sublime, antes de se render à imposição da morte. Compadece-se de Saulo de Tarso, obsidiado por seres cruéis que o transformam em desalmado verdugo, e aparece-lhe, em espírito, na senda de Damasco, para ensiná-lo, através de longos anos de renunciação e martírio, a converter-se em padrão vivo de bondade e entendimento. E continuando-lhe o ministério divino, dispomos hoje, na terra, da doutrina espírita a restaurar-lhe as lições como força que educa o fenômeno psíquico, joeirando-lhe as expressões e demonstrando-nos a todos que não bastam mediunidades fulgurantes, endereçadas ao regozijo da inteligência, no palanque das teorias ou no banquete das convicções, e sim que, sobretudo, é inadiável a nossa purificação de espírito para o levantamento do bem eterno. 58. Ante os que partiram. Questão número 936. Nenhum sofrimento, na terra, será talvez comparável ao daquele coração que se debruça sobre outro coração regelado e querido que o ataúde transporta para o grande silêncio. Ver a névoa da morte estampar-se, inexorável, na fisionomia dos que mais amamos, e cerrar-lhes os olhos no adeus indescritível, é como despedaçar a própria alma e prosseguir vivendo. Digam aqueles que já estreitaram de encontro ao peito um filhinho transfigurado em anjo da agonia, um esposo que se despede, procurando de balde mover os lábios mudos, uma companheira cujas mãos consagradas à ternura pendem extintas, um amigo que tomba desfalecente para não mais se erguer, ou um semblante materno acostumado a abençoar, e que nada mais consegue exprimir senão a dor da extrema separação, através da última lágrima. Falem aqueles que, um dia, se inclinaram, esmagados de solidão, à frente de um túmulo, os que se rojaram em prece nas cinzas que recobrem a derradeira recordação dos entes inesquecíveis, os que caíram, varados de saudade, carregando no seio o esquife dos próprios sonhos, os que tatearam, gemendo, a lousa imóvel, e os que soluçaram de angústia, no ádito dos próprios pensamentos, perguntando, em vão, pela presença dos que partiram. Todavia, quando semelhante provação te bata à porta, reprime o desespero e dilui a corrente da mágoa na fonte viva da oração, porque os chamados mortos são apenas ausentes e as gotas de teu pranto lhes fustigam a alma como chuva de fel. Também eles pensam e lutam, sentem e choram. Atravessam a faixa do sepulcro como quem se desvencilha da noite, mas, na madrugada do novo dia,
inquietam-se pelos que ficaram. Ouvem-lhes os gritos e as súplicas, na onda mental que rompe a barreira da grande sombra e tremem cada vez que os laços afetivos da retaguarda se rendem à inconformação ou se voltam para o suicídio. Lamentam-se quanto aos erros praticados e trabalham, com afinco, na regeneração que lhes diz respeito. Estimulam-te a prática do bem, partilhando-te as dores e as alegrias. Rejubilam-se com as tuas vitórias no mundo interior e consolam-te nas horas amargas para que te não percas no frio do desencanto. Tranquiliza, desse modo, os companheiros que demandam além, suportando corajosamente a despedida temporária, e honra-lhes a memória, abraçando com nobreza os deveres que te legaram. Recorda que, em futuro mais próximo que imaginas, respirarás entre eles, comungando-lhes as necessidades e os problemas, porquanto terminarás também a própria viagem no mar das provas redentoras. E, vencendo para sempre o terror da morte, não nos será lícito esquecer que Jesus, o nosso divino mestre e herói do túmulo vazio, nasceu em noite escura, viveu entre os infortúnios da terra e expirou na cruz, em tarde pardacenta, sob o monte empedrado, mas ressuscitou aos cânticos da manhã, no fulgor de um jardim. 59. Fenômeno magnético. Questão número 427. Quem admite hoje o fenômeno magnético, por novidade, se esquece naturalmente de que, no Egito dos Ramsés, velho papiro trazido aos nossos dias já preceituava quanto ao magnetismo curativo. Pousa a tua mão sobre o doente e acalma a dor, afirmando que a dor desaparece. Séculos transcorreram, até que ele adquirisse extensa popularidade com as demonstrações de Mesmer e atravessasse, tímido, o pórtico da experimentação científica com personalidades marcantes, quais James Brady Durand de Groza, Charcot Eliabelt e, nos tempos últimos, Eilo em Foco, desde os mais avançados gabinetes das ciências psicológicas até os espetáculos públicos nos quais a hipnose é conduzida, indiscriminadamente, para fins diversos. Entretanto, importa considerar que é justamente em nosso Senhor Jesus Cristo que ele atinge o seu ponto mais alto na humanidade. Todavia, não se vale dele o Senhor para alardear os poderes que lhe zonam o espírito. Não lhe mobiliza os recursos para impressionar sem proveito. Não lhe requisita os valores para discussões estéreis. Não lhe concentra as possibilidades para a defesa de si próprio. Jesus é o amor divino alongando os braços à angústia humana. Estende a mão e cegos vêm, e paralíticos se levantam, e feridentos se alimpam e obsidiados se recuperam. Fita a Madalena em casa a de Simão e dá-lhe forças para que se liberte das entidades sombrias que a subjugam. Contemplas a Aquenos Sicomoro e modifica-lhe as noções da riqueza material. Fixa Judas no cenáculo e o companheiro infeliz foge apressado, incapaz de suportar-lhe a presença, e endereça a Pedro um simples olhar das grades da prisão e o amigo que o negara pranteia amargamente. Ainda assim, não se detém nos casos particulares. Junto ao povo, tempera cada manifestação com autoridade e doçura, humildade e comando, respeito e compreensão. De ninguém indaga a prática religiosa, para fazer o bem. No ensinamento, utiliza parábolas para não ferir fosse a quem fosse. A todos oferece o apaziguamento da alma, antes da cura física. Não procura os poderosos da terra para qualquer entendimento e, sim, busca de preferência os que passam curvados sob o jugo das aflições. Não se faz precedido de arautos e batedores. Não demanda lugares especiais para a exibição dos fenômenos que libertem das faculdades sublimes. E, para imprimir o magnetismo divino da Boa Nova na mente popular, traça no monte as bem-aventuranças da vida eterna, proclamando veemente: felizes os humildes de espírito, porque a eles toca o reino dos céus. Felizes os que choram, porque serão consolados. Felizes os afáveis, porque possuirão a terra. Felizes os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Felizes os misericordiosos, porque obterão misericórdia. Felizes os que trazem consigo o coração puro, porque sentirão a presença de Deus. Felizes os pacíficos e os pacificadores, porque serão chamados filhos do Altíssimo. Felizes os que forem perseguidos sem causa, porque o reino dos céus lhes pertence. Se afeiçoas, assim, ao fenômeno magnético,
seja qual for o filão de tuas atividades, poderás estudá-lo e incrementá-lo, estendê-lo e defini-lo, mas, para que dele faças motivo de santidade e honra, somente em Jesus Cristo encontrarás o luminoso e indiscutível padrão. 60. Estranho delito. Questão número 798. Observando a hostilidade manifesta que vem sofrendo a doutrina espírita, desde a enunciação dos seus princípios com Allan Kardec, estudemos o motivo pelo qual teria sido Jesus condenado, na barra dos tribunais humanos. Todos sabemos que o Cristo não foi vítima de assassínio vulgar. Não obstante, sem razão foi preso, inquirido, processado, qualificado na posição de réu e condenado à morte pelo mais alto conselho da comunidade a que pertencia. O libelo não permaneceu circunscrito ao âmbito religioso da nação israelita. A sentença foi conduzida à ratificação do arbítrio romano, na pessoa de Pilatos, submetida à consideração da autoridade provincial, na presença de Antipas, e, em seguida, exposta ao veredicto da multidão. Dentre todos os poderes a que foi apresentado, não se tem notícia de voz alguma que se levantasse para defendê-lo. Entretanto, qual teria sido a culpa do mestre nos quadros do seu tempo? Ter-se incompatibilizado com os sacerdotes. Declarava, ele mesmo, que não vinha destruir a lei, mas sim dar-lhe cumprimento. Afrontaria, acaso, os abastados do mundo. Não possuía uma pedra em que repousar a cabeça. Guerrear os políticos dominantes. Ensinava o respeito à legalidade, proclamando que se deve dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Menoscabara, porventura, o prestígio dos médicos. Valia-se apenas da oração e do magnetismo divino de que se fazia intérprete no socorro aos doentes. Dilapidar o interesse dos comerciantes. Em sua época, qual acontece ainda hoje, pratica a beneficência quem multiplique pães e peixes em favor dos famintos. Insultar os filósofos e os pesquisadores do espírito, sequiosos de experiência. Ele mesmo anunciou que todos conheceremos a verdade para que a verdade nos faça livres. E, depois de crucificado, seus continuadores legítimos por muito tempo foram perseguidos, humilhados, espancados, martirizados e ridicularizados, apodrecendo nos cárceres, algemados a ferros, supliciados em gabinete de tortura, passados a fio de espada ou cedidos à sanha de feras sanguinárias nos espetáculos públicos. E agora que a doutrina espírita lhe revive os ensinamentos, quantos dispôs um programa de educação e justiça, de libertação moral e fraternidade pura, já que a evolução do direito, entre os homens, não mais permite se ergam cruzes e fogueiras para os que creem na sabedoria e no amor da providência divina, padecem calúnia e vilipêndio, sarcasmo e perseguição. Isso, porém, acontece simplesmente porque a infração do espiritismo, que reverencia a religião, ilumina a filosofia e venera a ciência, tanto quanto o delito de Jesus e de seus genuínos seguidores, nos primeiros 3 séculos do cristianismo apostólico, é o de combater o cativeiro da ignorância e o império do vício, a sombra da mentira e o domínio da opressão, ajudando a alma do povo a sentir e raciocinar. 61. Doenças escolhidas. Questão número 259. Convictos de que o espírito escolhe as provações que experimentará na terra, quando se mostre na posição moral de resolver quanto ao próprio destino, é justo recordar que a criatura, durante a reencarnação, elege, automaticamente, para si mesma, grande parte das doenças que se lhe incorporam às preocupações. Não precisamos lembrar, nesse capítulo, as grandes calamidades particulares, quais sejam o homicídio, de que o autor arrasta as consequências na forma de extrema perturbação espiritual, ou o suicídio frustrado, que assinala o corpo daquele que o perpetra com dolorosos e aflitivos remanescentes. Deternosemos, de modo ligeiro, no exame das decisões lamentáveis, que assumimos quando enleados no carro físico, sem saber que lhe martelamos ou desagregamos as peças. Sempre que já tenhamos deixado as constrições do primitivismo, todos sabemos que a prática do bem é simples dever e que a prática do bem é o único antídoto eficiente contra o império do mal em nós próprios. Entretanto, rendemo-nos, habitualmente, às sugestões do mal,
criando em nós não apenas condições favoráveis à instalação de determinadas moléstias no cosmo orgânico, mas também ligações fluídicas aptas a funcionarem como pontos de apoio para as influências perniciosas interessadas em vampirizar-nos a vida. Seja na ingestão de alimento inadequado, por extravagâncias à mesa, seja no uso de entorpecentes, no alcoolismo mesmo brando, no aborto criminoso e nos abusos sexuais, estabelecemos em nosso prejuízo as síndromes abdominais de caráter urgente, as úlceras gastrointestinais, as afecções hepáticas, as dispepsias crônicas, as pancreatites, as desordens renais, as irritações do cólon, os desastres circulatórios, as moléstias neoplásicas, a neurastenia, o traumatismo do cérebro, as enfermidades degenerativas do sistema nervoso, além de todo um largo cortejo de sintomas outros, enquanto que na crítica inveterada, na inconformação, na inveja, no ciúme, no despeito, na desesperação e na avareza, engendramos variados tipos de crueldade silenciosa com que, viciando o próprio pensamento, atraímos o pensamento viciado das inteligências menos felizes, encarnadas ou desencanadas, que nos rodeiam. Exteriorizando ideias conturbadas, assimilamos as ideias conturbadas que se agitam em torno da nosso passo, elementos esses que se nos ajustam ao desequilíbrio emotivo, agravando-nos as potencialidades alérgicas ou pesando nas estruturas nervosas que conduzem à dor. Mantidas tais conexões, surgem frequentemente os processos obsessivos que, muitas vezes, sem afetarem a razão, nos mantêm no domínio de enfermidades, fantasmas que nos esterilizam as forças e, pouco a pouco, nos corroem a existência. Guardemo-nos, assim, contra a perturbação, procurando equilíbrio e compreendendo no bem, expressando bondade e educação, a mais alta fórmula para a solução de nossos problemas. E ainda mesmo em nos sentindo enfermos, arrastando-nos embora, aperfeiçoemo-nos ajudando aos outros, na certeza de que, servindo ao próximo, serviremos a nós mesmos, esquecendo, por fim, o mercado da invigilância onde cada um adquire as doenças que deseja para tormento próprio. 62. Ao sol do amor. Questão número 569. Brilhando por luz de Deus, ainda mesmo nas regiões em que a escuridade aparentemente domina, o amor regenera e aprimora sempre. Podem surgir grandes malfeitores abalando a ordem pública, mas, enquanto existirem pais e mães responsáveis e devotados, o lar fulgirá no mundo, cooperando para que se dissolva a lama da delinquência na charrua do suor ou na fonte das lágrimas. Podem surgir crianças problemas e jovens transviados de todos os matizes, mas, enquanto existirem professores dignos do nome bendito que carregam, erguer-se-á a escola por santuário da educação. Podem surgir doentes agoniados em todas as instâncias da vida, mas, enquanto existirem cientistas consagrados ao socorro dos semelhantes, levantar-se-á o hospital, como pouso da bênção divina para a redenção dos enfermos. Podem surgir criminosos de todas as procedências, gerando reações populares pelos delitos em que estejam incursos, mas, enquanto existirem juízes compreensivos e humanos, destacar-se-á o Instituto Correcional por cidadela do bem, onde as vítimas da sombra retornem de novo à luz. Podem surgir empreiteiros do ateísmo e do ódio, da intolerância e da guerra, como verdadeiros alienados mentais, mas, enquanto existirem sacerdotes e missionários da fé, com bastante abnegação para ajudar e perdoar, luzirá o templo, nas diversas confissões religiosas do mundo, como autêntica oficina de acrisolamento da alma. É justificável, portanto, que a afeição não repouse, além da morte. Para lá da fronteira de cinza, agiganta-se o trabalho para todos os corações acordados ao clarão do amor sem mácula. Mães esquecidas na legenda do túmulo transformam-se em anjos invisíveis de renúncia, ao pé de filhos desmemoriados e ingratos, para que não resvalem de todo nas tenebrosidades do abismo. Esposas renascidas do nevoeiro carnal apoiam companheiros desorientados no infortúnio, para que se restaurem no tálamo doméstico. Filhos, desligados do corpo físico, tornam, despercebidos, a convivência dos pais, arrebatando-os às tentações do desânimo ou do suicídio, e arautos de ideias renovadoras sustentam-se, em espírito, ao lado daqueles que lhes continuam as obras. Se te encontras, assim,
em tarefas de sacrifício, não recalcitres contra os aguilhões do que te acicatam as horas, consciente de que a matemática do destino não nos entrega problemas de que não estejamos necessitados. Humilha-te e serve, desculpa e edifica, diante dos que se fazem complicados instrumentos de tua dor. A prova antecipa o resgate, a luta anuncia a vitória e a dificuldade encerra a lição. E embora se te situem as esperanças no agressivo espinheiro do sofrimento, ama os que te não compreendem e ora pelos que te injuriam, porque a lei conhece o motivo pelo qual cada um deles te cruza os passos, e erguer-te-á o ânimo, aqui além da terra, para que prossigas no apostolado do amor, em perpetuidade sublime. 63. Na grande transição. Questão número 155. Por muitas sejam as tuas dores, repara o mundo em que a divina bondade te situa a existência e deixa que a vida te renove a esperança. Tudo é serviço por toda parte. Apesar dos profetas do pessimismo, vulcões ameaçadores transformam-se, na hora da tempestade, em lagos volantes, acalentando a gleba sedenta, fontes de longo curso atravessam as garras pontiagudas da rocha, convertendo-se em padrão de pureza, pântanos drenados deitam massas de reconforto e árvores podadas multiplicam a produção. Todas as energias do que sustentam a terra esquecem todo o mal, buscando todo o bem. Dir-se-ia que o próprio Senhor criou a noite como exaustor das inquietações do dia, para que o homem, cada manhã, consiga reaprender e recomeçar. Colocado, assim, no trono da razão, ante os elementos inferiores que te servem, humildes, ouve da sombra para que a luz te favoreça. Ouve a própria consciência, seja qual for a ideia religiosa que te filias, e perceberás que nasceste para realizar o melhor. E quem realiza o melhor desconhece o que exprima ofensa ou descaridade, porque a ofensa é espinho da ignorância e a descaridade é chaga da delinquência, que somente a educação e o remédio conseguirão liquidar. Tudo aquilo que desfrutas é depósito santo. Dotes de espírito e afeições preciosas, autoridade e influência, títulos e haveres são talentos emprestados que devolverás na hora prevista. Desse modo, ainda mesmo que a maioria te escarneça o propósito de bem fazer, perdoa sempre e faz o bem que possas. O tempo que te traz hoje a oportunidade presente será amanhã o portador do minuto necessário à grande transição que a morte impõe sempre a justos e injustos. E, na grande transição, o bem que houveres feito, muita vez superando sacrifícios e trevas, ser-te-á o orvalho fecundante depois da nuvem, a água pura crisolada na pedra, o ramo virente a destacar-se do louro e o fruto opimo pender do tronco dilacerado. Segue, pois, ao clarão do bem, para que o crepúsculo das forças físicas te descerre a senda estrelada. Não digas que tens o lar afeição de penitenciária, que te falta a compreensão alheia, que não dispões de recursos para ajudar ou que sofres inibições invencíveis. Recorda que, certo dia, um anjo transfigurado em homem subiu agressivo monte, sentenciado à morte sem culpa, mas, em razão de haver aceitado a cruz, por amor de todos, embora desolado e sozinho, clareou para sempre a rota do mundo inteiro. 64. Meditemos. Questão número 4. Revelando a avançada paranoia, pela hipertrofia do orgulho ante as conquistas da civilização atual, há quem pretenda banir a ideia de Deus do pensamento humano, encastelando-se na demência disfarçada de grandeza. No turvo cometimento, situam-se todos os mentores do ateísmo histórico e prático, notadamente entre os povos, sequiosos de hegemonia e influência. Todavia, quantos se consagram a semelhante monstruosidade do raciocínio esquecem-se de que apenas há 4 lustros as nações mais cultas do globo se empenharam em pavorosa carnificina. No prélio terrível, salientavam-se os países superalfabetizados do mundo. Bastaram, porém, simplesmente alguns meses de luta para que se rebaixassem à condição de feras, fazendo renher as garras sangue sedentas e fulminando as aquisições do espírito, com o objetivo de aniquilar a soberania da razão. Quanto acontece agora, dispunham todos eles de tratados que lhes salvaguardavam as instituições livres. Isso, no entanto, não impediu esquecessem os compromissos internacionais, arrasando cidades abertas e incendiando vilarejos pacíficos. Enfileiravam largas bibliotecas de ciências sociais,
em louvor da dignidade humana, mas caíram como chacais sobre mulheres e crianças indefesas, cruentando populações inermes. Contavam com o levantado progresso da navegação marítima e com elevados princípios eles nortearem os movimentos, mas converteram os oceanos em teatros de pirataria e de sangue. Possuíam as mais nobres invenções, quais o avião e o rádio, o cinema e a grande imprensa, inclusive o domínio iniciante da energia nuclear. Contudo, mobilizaram todos esses recursos no assalto a lares e hospitais, escolas e templos. Nos campos reservados à concentração de prisioneiros, o envenenamento e o suplício da fome, a bestialidade e o assassínio foram considerados atos legais. Do sinistro balanço constaram milhões de cadáveres, milhões de mutilados, milhões de órfãos, milhões de feridos, milhões de desajustados. Não valeram descobertas da indústria, avanços da ciência, alturas filosóficas, ajustes políticos ou exaltações das letras. Tudo desceu às trevas da carnagem. É que, quando a ambição se desregra entre os homens, cresce a força da injustiça, e, quando a injustiça se erige como poder supremo na face da terra, habitualmente aparece o esquecimento de Deus, no âmago das elites. E, com o esquecimento do Criador, desentendem-se as criaturas, gerando conflito e destruição. Entregue ao livre-arbítrio, nos recessos da própria alma, pode o homem olvidar a paternidade divina e escarnecer a ideia religiosa que lhe traça roteiro moral, mas tomba nos arrastamentos da irresponsabilidade e da delinquência. Pode, com ingratidão e crueldade, pregar a vida e o desrespeito a Deus, mas a vida lhe responde com as trevas do caos. 65. Reencarnação e progresso. Questão número 196. Comentando as necessidades da reencarnação, anotemos alguns quadros da natureza. O celeiro é a casa ideal das sementes. Aí se congregam todas, em saborosa intimidade, e quando semelhante reunião se delonga em demasia degeneram-se na essência, por ação de agentes químicos, tornando-se imprestáveis. Conduzidas, porém, ao replantio, embora padeçam solidão e abandono nas vicissitudes do solo, voltam de novo à glória da vida, em forma de verdura e flor, espiga e pão. A gleba de calcário friável é, comumente, o refúgio de numerosos tratos de argila que aí descansam, às vezes por séculos, através de lentas modificações sem maior proveito. Entretanto, se trazidos ao clima esfogueante do forno, materializam nobres sonhos do oleiro, atendendo a largas tarefas de utilidade em planos superiores. Além da morte física, pode a alma retemperar-se ao calor de afeições caras, condicionada ao campo de afinidades em que se lhe expressam emoções e desejos. Todavia, superada a fase de justo refazimento, aparece a ociosidade que, se mantida, faz que o espírito por muito tempo se mantenha estanque, ante a luz do progresso. É por isso que a reencarnação se mostra imprescindível e inadiável. Determinado companheiro terá resolvido os problemas da sexualidade inferior, mas guardará consigo a febre de cupidez. Outro sentir-se-á liberado das tentações da usura, entretanto permanecerá em conflito com o vício da inconformação. Alguém terá vencido o hábito da rebeldia sistemática, mas sofrerá em si mesmo o estilete magnético do ciúme. Esse e aquele amigo se revelarão livres dessa praga mental, contudo, sustentam-se, ainda, algemados à vaidade infantil e ao orgulho tirânico. E para que essas chagas ocultas sejam extirpadas de nossa alma é imperioso nos voltemos para o renascimento na arena física, onde encontraremos a diversidade naqueles que não pensam por nossas medidas, para que aprendamos a respirar nas dimensões da vida maior. Em nosso presente estágio de evolução será preciso renascer, na Terra ou noutros mundos que se lhe assemelhem, tantas vezes quantas se fizerem necessárias, não somente no resgate dos erros e culpas do pretérito, em louvor da justiça, mas também no aperfeiçoamento de nós mesmos, em obediência ao amor. Toda máquina algo produz vencendo a inércia pela força do movimento e toda fonte que desistisse de caminhar, com receio de pedra e lodo, nada mais seria que água parada na calmaria do charco. O mundo é, assim, nossa escola. A família consanguínea é o grupo estudantil a que pertencemos. O lar é a banca da experiência. Amigos representam explicadores. Adversários desempenham o papel de fiscais.
Os parentes difíceis são cadernos de prova. O trabalho espontâneo no bem é o curso da iluminação interior que podemos aproveitar segundo a nossa vontade. E sendo Jesus o nosso divino mestre, a cada instante da vida a dificuldade ser-nos-á como bênção portadora de preciosas lições. 66. Abençoa. Questão número 752. Deixa que a bênção de Deus te alumie o coração para que saibas abençoar. Ninguém prescinde do amor para viver. Observa os que marcham, desdenhosos, ignorando-te a presença, habituados à convicção de que o ouro pode comprar a felicidade. Abençoa-os e passa. Ninguém conhece o rochedo em que o barco da ilusão lhes infligirá o derradeiro travo de angústia. Vês, inquieto, os que se desmandam no poder. Abençoa-os e passa. Muitos deles simplesmente arrastam as paixões que os arrastarão para o gelo do ostracismo ou para a cinza do esquecimento. Contemplas, espantado, os que são portadores de títulos preciosos, a te exigirem considerações e tributos especiais. Abençoa-os e passa. O tempo cobrar-lhes-á aflitivo imposto da alma pelas distinções que lhes conferiam. Ouves, triste, os que injuriam e amaldiçoam. Abençoa-os e passa. São eles tão infelizes que ainda não podem assinalar as próprias fraquezas. Fitas, admirado, os que fazem tábua rasa dos mais altos deveres para desfrutarem prazeres loucos, enquanto a vitalidade lhes robustece o corpo jovem. Abençoa-os e passa. Amanhã, surgirão acordados, em mais elevado nível de entendimento. Se alguém te fere, abençoa. E se si mesmo alguém volta a ferir-te, abençoa outra vez. Não te prevaleças da crueldade para mostrar a justiça, porque a justiça integral é de Deus e todos viverão para conhecê-la. Se teu filho é rebelde e insensato, abençoa teu filho, porque teu filho viverá. Se teus pais são irresponsáveis e desumanos, abençoa teus pais, porque teus pais viverão. Se o companheiro aparece ingrato e desleal, abençoa teu companheiro, porque continuará ele vinculado à existência. Se há quem te calunia ou persegue, abençoa os que perseguem e caluniam, porque todos eles viverão. Humilhado, batido, esquecido ou insultado, abençoa sempre. Basta a vida para retificar os erros da consciência. Inquirido, certa vez, pelo apóstolo quanto ao comportamento que lhe cabia perante a ofensa, afirmou Jesus: perdoarás não 7 vezes mas 70 vezes 7. Com isso o Divino Mestre desejava dizer que ninguém precisa vingar-se, porque o autor de qualquer crueldade tê-la como fogo nas próprias mãos. 67. Materialistas. Questão número 799. Não podemos afirmar que os materialistas vêm vindo. Estão nos tempos modernos, por toda parte, tentando inconscientemente apagar a luz do espírito. Assestam telescópios na direção das galáxias e supõem resolver os enigmas do universo pelas acanhadas impressões dos 5 sentidos da esfera física. Devotam-se aos mais altos estudos da psicologia transcendente e atestam que o homem não passa de símio complexo, sem maiores possibilidades de evolução. Dizem que estamos longe de equacionar os problemas do destino e do ser, e estabelecem padrões para a genética humana, tomando por alicerce o comportamento de drosófilas e de ratos nas atividades reprodutivas. Asseveram que é preciso plasmar elites de condutores e dirigem-se à mocidade acadêmica subtraindo-lhe as noções da alma, a feição de sorridentes carrascos da responsabilidade moral. Destacam o imperativo da solidariedade e preconizam a sumária eliminação dos que nasçam doentes ou incapazes. Proclamam-se campeões da liberdade e desprezam quem lhes não aceite o figurino mental. Recomendam a investigação das questões do espírito e injuriam as inteligências sinceras e desassombradas que a elas se afeiçoem. Aconselham o respeito às religiões e, em vez de ajudá-las no apostolado de amor pela extinção do sofrimento, solapam-lhes a existência, a golpes de sarcasmo sutil. Claro que não nos reportamos aos pesquisadores respeitáveis, porque a ciência, matriz do progresso, será sempre, no mundo, a interrogação vestida de luz, entesourando experiências, diante da verdade. Referimos-nos aos epicuristas de todas as épocas, sejam eles autores de fulgurantes pensamentos destrutivos,
Em alentados livros sobre a natureza, Homeros conversadores de salão, interessados nas sensações inferiores, a detrimento da sublimação íntima. Desde as primeiras horas de nossa formação doutrinária, os mensageiros do Cristo explicaram que o Espiritismo